Boa tarde, meu nome é Marina Autuori, eu sou psicóloga, tenho 57 anos, sou carioca, moro em Piracicaba há 6 anos, vim para essa cidade para fazer o meu doutorado na PUC de Campinas. Optei por morar em Piracicaba pela qualidade de vida que Piracicaba oferece e com o término do meu doutorado eu escolhi permanecer na cidade. Um pouquinho da minha formação, eu fiz o curso normal e comecei a dar aula aos 19 anos de idade, quando eu entrei em sala de aula, e permaneço em sala de aula até a atualidade, né? Eu dei aula na educação infantil durante muitos anos, depois eu fiz o curso de graduação em psicologia na PUC do Rio de Janeiro, fiz uma especialização em saúde mental no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz meu mestrado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após o meu mestrado, eu comecei a dar aula em universidade, em faculdade e atualmente eu continuo também como professora em curso de graduação em psicologia e atualmente também tenho um consultório particular. Mas eu trabalhei durante muitos anos na saúde pública, né? Então, eu trabalhei em diversos serviços, eu trabalhei em CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial, eu trabalhei em ambulatório, eu trabalhei em serviço de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e sexual, eu trabalhei em serviço de atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica e sexual. Eu trabalhei junto a equipes de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial, equipes de intervenção em hospital psiquiátrico. Então eu tenho uma longa trajetória aí na saúde pública. Eu atualmente sou candidata a vereadora pelo Partido Verde e eu escolhi o Partido Verde principalmente porque eu conheço a Nancy Tami, que é a nossa candidata a prefeita, é uma pessoa íntegra, séria, competente, sensível, né? Uma pessoa da minha total confiança, além do que eu me identifico completamente com os valores do Partido Verde, né? Tanto em relação à questão das cidades sustentáveis, da preservação e do cuidado com o meio ambiente, de uma gestão pública democrática, participativa, transparente, e principalmente o que diz mais respeito à minha área é a questão da importância da qualidade de vida, né? Que tem muito a ver com a área da psicologia. Então eu acredito, assim, primeiramente que as mulheres, né, têm uma competência muito grande para administrar cidades, para fazer gestão, né? As mulheres elas têm o dom de identificar, perceber os problemas e principalmente de compreender, né? E que leva às causas do problema, à origem do problema. Então, de procurar soluções efetivas, né? Soluções inteligentes, soluções que venham resolver de fato os problemas que a cidade apresenta. Eu acho cada vez mais importante a participação das mulheres na vida pública, na vida política. E a mulher, ela tem esse dom da administração, né? E ela tendo conhecimento, ela tendo a capacitação, né? A mulher, ela tem a possibilidade de fazer uma administração muito efetiva, né? Assim, eu penso que Piracicaba é uma cidade que ainda precisa ampliar muito os seus serviços aí de saúde mental, né? Ampliar os serviços já existentes, são os centros de atenção psicossocial, a gente precisa de mais CAPs na cidade, a gente precisa também ampliar e criar novos serviços. Né? A gente sabe que tem a Lei 10.216, que rege a política nacional de saúde mental, aí, que prevê toda uma série de serviços, né, para os portadores de transtornos mentais graves.
Então a gente precisa ampliar esse serviço, a gente precisa criar alguns serviços que ainda não existem no município, e a gente também precisa pensar em saúde mental de uma maneira mais ampla, como um conceito mais amplo, que abarque aí obviamente os transtornos mentais graves, persistentes, mas também abarque todos os problemas relacionados ao emocional, todos os problemas psicológicos, ou seja, aquela criança que não está indo bem na escola, aquele adolescente que não se interessa pelos estudos, aquela família que tem uma dificuldade de lidar com algum membro da família, ou com esse adolescente, ou com essa criança, por alguma outra questão que não seja aprendizagem, mas que seja algum conflito familiar, né? Então a gente precisa cuidar dos aspectos emocionais, psicológicos da população, porque é um problema que pode ser simples na infância ou na adolescência, se ele não for tratado. O que acontece com esse problema? Ele persiste durante toda a vida adulta e muitas vezes esse problema ele tende a se agravar, né? E a gente sabe que os nossos aspectos emocionais, eles interferem em todos os aspectos do nosso ser, da nossa vida, né? Então a gente poder oferecer cuidados, né? Também na prevenção e na promoção de saúde mental, fazer parcerias, trabalhar na intersetorialidade, trabalhar com a atenção básica, com as equipes de saúde da família, fazendo promoção em saúde mental, né, nos territórios, nos bairros. A gente também trabalhar em parceria com as escolas, fazer trabalhos de promoção e prevenção em saúde mental nas escolas, junto às crianças, junto aos adolescentes, né? A gente precisa desenvolver esse tipo de trabalho aqui em Piracicaba. A gente precisa também cuidar dessa mãe, dessa primeira infância que tem vindo aí sempre sendo lembrada como tão importante, né? Esses primeiros anos de vida do ser humano que são fundamentais aí para o seu desenvolvimento posterior, emocional, fisicamente. Então a gente precisa cuidar não só dos aspectos físicos dessa gestante, mas também aí promover um acompanhamento psicológico para que ela tenha condições também emocionais de cuidar desse filho, né? Essa gestante, e que ela receba essa atenção até o primeiro ano de vida dessa criança. Então eu acho que a gente podendo, né, investir mais na saúde mental, a gente vai ter uma cidade menos problemática em todos os sentidos, né? Como eu falei, a saúde mental ela interfere em todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos aspectos físicos também, né? Então a gente, na verdade, futuramente a gente tem menos gasto com saúde física, a gente tem menos gasto com recuperação em saúde em todos os níveis, e a gente aí vai ter uma cidade muito mais feliz, né, de certa forma, muito mais contente, muito mais tranquila, né, melhores relações interpessoais, uma sociedade que saiba cuidar de si mesmo, que saiba cuidar do outro e que saiba cuidar da sua própria cidade. Então eu imagino que essa seja a minha contribuição prioritária. Eu tenho experiência na gestão de saúde mental, porque eu trabalhei como apoio em coordenação municipal de saúde mental durante bastante tempo, então eu tive a oportunidade de conhecer melhor a legislação referente à saúde mental e conhecer as demandas dos municípios, né, que embora não tenha sido no município de Piracicaba, eu conheço já o município de Piracicaba, eu conheço a saúde mental do município e eu identifico aí que, assim, muitos problemas emocionais, eles se repetem o mesmo, né, ainda que em diferentes cidades, porque a sociedade se organiza mais ou menos da mesma maneira, então os problemas que aparecem, né, são muito parecidos. Então a gente tem condições de identificar, né, esse problema, a demanda, e a gente poder trazer também aí essa cobertura em saúde mental para toda a população da cidade de Piracicaba. E muito obrigada pela atenção de todos, um ótimo dia para todo mundo, e meu nome é Marina Autuori e o meu número
de vereadora é 43363. Muito obrigada.